Olá pessoal, bom dia. Vamos começando a nossa aula de português sobre os artigos, né? Os artigos são as palavras que vão acompanhar o substantivo. É o a, os, as. E os artigos indefinidos, uma, uns, umas. E o artigo definido, que eu comecei falando, né? O, a, os, as. Então, eles vão acompanhar o nome. E a gente vai começar lendo o texto e os boxes explicativos. Quando se fala box, são as caixinhas que estão com as setas e fazendo as devidas explicações, né? À noite, no terreiro, enluarado, corríamos atrás dos vagalumes, coisa emocionante. Além disso, entre nossas brincadeiras estava o chicotinho queimado, a barra-manteiga, porém o preferido era o pique-esconde. Um participante ficava com o rosto na parede, contava até 30, bem devagar, enquanto o resto da turma se escondia espalhando-se por todo canto. Helena e eu sugerimos que Toninho se amoitasse dentro de uma das caixas vazias e colocamos a tampa por cima. Depois, cada uma de nós procurou um lugar seguro e se escondeu também. Então, nesse trecho em roxo, o narrador cita um lugar seguro sem identificá-lo, conforme vem falando aqui no texto, né? A brincadeira estava muito divertida e durou até altas horas, quando fomos chamados pelas mães. Então, aqui de azul escuro, o narrador se refere a uma brincadeira, é possível identificá-la. Não se trata de qualquer brincadeira, pois no parágrafo anterior ela já foi mencionada como a brincadeira preferida, que é o pique-esconde, pelas personagens. Era a hora de dormir. Nos quartos, os colchões de palha estalavam de tão cheios, anunciando um sono cheio de sonhos, né? Vocês perceberam que essa história, qual cenário que ela se passou? Na cidade ou no campo? Pelo jeito dos colchões cheios de palha também, né? O tipo das brincadeiras, onde eles se escondiam, né? No terreiro enluarado. Então, nos coloca diante de um cenário do campo, né? Então, a gente vai começar aqui, ó. O narrador identifica o participante que ficava com o rosto na parede na brincadeira de pique-esconde. Ele fala quem ele é, qual o nome dele. Aí você vai falar, tá? Circule a palavra a seguir que acompanha a palavra participante lá no texto. Você vai voltar no texto, buscar a palavra participante e qual artigo, né, tá acompanhando a palavra. Complete cada espaço antes das palavras ou expressões a seguir com a palavra que aparece antes delas no texto. Barra manteiga, tampa e lugar seguro. Então, você volta no texto e vai buscar, né, qual artigo. As palavras barra manteiga, tampa e lugar e as palavras que você escreveu imediatamente antes delas no item anterior estão no singular ou no plural? Elas vêm seguidas de S ou não? E circule a palavra masculina que você escreveu antes de um substantivo masculino. O nome que for masculino, você vai circule a palavra masculina que você escreveu antes de um substantivo masculino. Então, lá no texto, né, você volta no texto e circula a palavra masculina, certo? Barra manteiga, tampa e lugar.
Você vai falar se está no singular ou plural e circule a palavra masculina. Bom, joga no texto mesmo, circula lá no texto. Se for preciso, na hora da correção, eu reescrevo aqui embaixo, tá? Passando para a página 129, aí vem falando, né? Citando esses artigos, que são o, a, os, as, uma, uns, umas, que eles acompanham o substantivo. O que é o substantivo? Os nomes de todos os seres, lugares, no singular ou no plural, no masculino ou no feminino. Então, releia o trecho a seguir do verbete enciclopédico Pedro Malassartes. O personagem Nasruddin, famoso nas histórias árabes, é um dos que possivelmente deram origem a Pedro Malassartes e a seus parentes que se espalharam pelo mundo. Ninguém sabe direito a origem desse rapaz, meio maluco, meio gozador. Irã, Paquistão, Egito, Turquia e Síria, entre outros países, disputam a honra de ser o local de seu nascimento. Mas há estudiosos que acreditam que Nasruddin realmente existiu por volta do século XIII, num vilarejo da Turquia, onde é conhecido como Nasreddin Oca, em turco. Oca significa mestre. Tolo, ingênuo, louco e sábio, Nasruddin apresenta várias facetas nas histórias, mas ele sempre faz as pessoas pensarem ou filosofarem sobre regras que são criadas sem que ninguém saiba a razão ou sobre as convenções que são seguidas há tempo sem ser questionadas. Tá vendo que tem umas palavrinhas aí no texto mais escuras que nós falamos negrito, né? Circule no texto os artigos em destaque que acompanham os substantivos femininos no singular, igual a razão. Feminina, a palavra razão, tá vendo? Tá no singular? Então, você vai circular. Sublinhe no texto os artigos em destaque que acompanham os substantivos masculinos no singular. Aí a gente procura uns masculinos, né? No singular. Igual, o personagem tá no masculino, né? Falou no singular, né? Isso mesmo. Assinale a alternativa correta. O artigo as em destaque acompanha um substantivo feminino no plural. As pessoas. Um artigo no feminino plural. Então, você vai marcar aqui, muita atenção. O artigo as em destaque acompanha um substantivo feminino ou um artigo feminino no plural. Então, eu até identifiquei aqui as pessoas. Então, pessoas são pessoas qualquer, é um nome que a gente direciona para o ser humano, pessoas. Então, substantivo, né? Releia outro trecho do verbete enciclopédico Pedro Malassartes. Uma de suas peripécias conhecidas está no conto A Sopa de Pedra. Malassartes chega à casa de uma velha avarenta é pão dura, né? Que não queria dar o que comer ao rapaz faminto. Ele então prega uma peça na senhora avarenta ao anunciar que sabe preparar uma sopa muito saborosa, feita só com pedra. Converse com os colegas e responda: por que antes da palavra pedra foi usado o artigo uma e não o artigo a? Então, feita só com uma pedra. É porque é uma pedra qualquer. A gente não sabe que pedra é essa. O que você poderia falar aqui sobre o artigo uma? Ele é indefinido, então a gente não sabe que pedra é essa.
Então, sobre os artigos, nós temos a página 128 e 129, que a gente vai buscar esses artigos dentro do texto. A gente vai trabalhar também nesse primeiro texto, né, os personagens, né, o que cada personagem faz, se ele fala alguma coisa ou se ele explica. Então, é sobre isso. Até a próxima aula.